Jornalista acaba de confirmar uma notícia terrível sobre Lula e essa notícia devastou a esquerda aqui agora neste exato momento. Eu vou trazer essa informação que acabou de ser confirmada direto de Brasília e vou explicar para vocês o motivo do desespero da esquerda neste exato momento. Além dessa, gente, então eu vou trazer outras várias informações. Como vocês perceberam nos últimos vídeos, devido aí aos jogos da Copa, eu tô acelerando aqui o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, rápida, breve e bem objetiva, para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo, para vocês aproveitarem mais o tempo aí assistindo o vídeo, gente, tá? Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque tem muita coisa para trazer, para atualizar vocês aqui a partir de agora nesse boletim. Para não, gente, tem mais. Agora, gente, tá? Uma das maiores traidoras de Jair Messias Bolsonaro acabou de ser humilhada perante uma multidão de pessoas. Soraya Tronic, a senadora da República que se elegeu nas costas do Bolsonaro, se elegeu, porque na hora que chegou no Senado, ela sentou, foi no colo do Lula, né? Literalmente. Só vota com Lula, se bandeou pro lado do Lula. Hoje ela faz questão de dizer que é petista, que é lulista, que é de esquerda. Ou seja, Soraya Tronic, além da Joyce Hasselmann, além do Alexandre Frota, é considerada uma das maiores traidoras do Bolsonaro. Das maiores traidoras. Só que agora a casa caiu para Soraya Tronic. Vejam só. Um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. Existe um ditado que diz que a política ama a traição, mas odeia o traidor. E isso significa que no meio político a traição é algo muito comum, muito recorrente, mas o traidor, ele é enxergado como um ser desprezível, que é desprezado tanto pela direita quanto pela esquerda e passando pelo centro. E uma das maiores traidoras que nós conhecemos na política se chama Soraya Tronic, ou Soraya Trumbic. Eu me recordo dessa senhora em 2017, quando eu fui com Eduardo Bolsonaro a Campo Grande para uma audiência pública do Escola Sem Partido. Ao final do evento, ela veio rastejando por atenção, pedindo para almoçar com a gente, dizendo que ela era advogada e queria ajudar Jair Bolsonaro diante de tantos processos. E assim, ela ganhou a confiança da família Bolsonaro para ela ser a candidata ao Senado do Bolsonaro em 2018. E ela foi eleita graças a isso. E já no mandato, ela queria muitos cargos, pedia cargos. E quando não foi atendida, ela traiu Jair Bolsonaro. E diante disso, ela se tornou uma das maiores aliadas de Lula e da esquerda. Nós vimos a atuação vergonhosa que ela teve na CPMI do INSS, lutando para impedir as investigações, para blindar os aliados de Lula e para também enterrar a CPMI. Mas como diz o ditado, a política ama a traição, mas odeia o traidor. E hoje ela é rejeitada tanto pela direita quanto pela esquerda. Assista só esse vídeo. Eu tô com vocês. Que vídeo satisfatório, gente! Olha, o traíra não tem lugar garantido nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. Porque é uma pessoa extremamente repugnante. Alguém que traiu a confiança do lado que esteve não será bem-vindo, não será aceito do outro lado. Ele só é utilizado de forma oportunista, de forma momentânea, por um lado, para alcançar um objetivo, mas logo em seguida ele é descartado como o lixo que é. E esse será o fim de Soraya Tronic e será o fim de todos que traíram Jair Bolsonaro, inclusive de Ottoni de Paula. Tem muitos traidores, gente, tá? A lista é grande de traidores aí do Bolsonaro, né? Começou lá no início com Joyce Hasselmann, que hoje, segundo Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann é considerada a maior traidora do Bolsonaro. A Joyce Hasselmann, gente, tá? Antigamente ela dizia que era mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Ela se considerava o Bolsonaro de saia. Pra vocês terem noção do quanto
ela se dizia fiel ao Bolsonaro e na primeira oportunidade ela desceu a lenha nos filhos do Bolsonaro e assim, gente, se curvou à traição. E de lá pra cá ela é considerada a maior traidora do Bolsonaro. Aí de lá pra cá veio o Romário, né, que se filiou ao PL, disse que era Bolsonaro, de direita, mas chega lá, só vota com o Lula, né? O Romário, vocês já sabem como é que é. Alexandre Frota, que é outro traidor também, que conseguiu um cargo graças a Jair Messias Bolsonaro. Depois, Ottoni de Paula e agora Soraya Trambik, gente. Soraya Trambik claramente é considerada também uma das maiores traidoras do Bolsonaro por tudo isso que foi elencado aqui pelo deputado federal Carlos Jordi. E eu falo uma coisa pra vocês, gente, tá? Eu acho que Soraya Tronic vai ser escorraçada pela direita, eu não tenho a menor sombra de dúvida que ela vai ser alijada da política. Agora, pela esquerda, eu acho que ela vai ser escorraçada, porque é como o Carlos Jordi disse. Se já sabem que ela é uma traidora, vocês acham que o Lula vai confiar em Soraya Trambik? Vocês acham que a esquerda vai confiar, o PT, o Lula, alguém? Claro que não, gente. Eles sabem a cobra que Soraya Trambik é. Se traiu o Bolsonaro, que é que garante que ela também não vai trair o Lula? Ou seja, a mulher está sendo humilhada, tanto pela direita, tanto pela esquerda. Vocês viram agora os petistas basicamente humilhando Soraya Tronic. Que vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Bem feito. Vai trair o Bolsonaro, deu no que deu. E agora, gente, outra informação. Lula da Silva, gente, o desespero bateu na porta do Lula, gente. Toque, toque, toque. Quem é o desespero, Lula? Tá aqui, campanha de Lula em ato de desespero. Aciona TSE mais de 60 vezes e IA representa quase 1/3. Campanha do Lula aciona o TSE mais de 60 vezes. Só que aqui, gente, tem um grande problema para o Lula da Silva nessas ações que ele acionou ali dentro do TSE. Eu vou explicar para vocês por quê, qual é o motivo do desespero do Lula. Vejam só, em 6 meses, a campanha do presidente Lula já acionou o Tribunal Superior Eleitoral mais de 60 vezes. Gente, deixa eu só... Tá aqui a matéria da Folha de São Paulo. Vocês sabem que eles acompanham Folha de São Paulo, né? Em 6 meses, a campanha do presidente Lula já acionou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 60 vezes. Desde o início do ano, foram protocolados 63 ações, incluindo pedidos de direito de resposta. Além da forte judicialização dessa campanha eleitoral, o que chama a atenção é o uso de inteligência artificial. Em 17 representações protocoladas, a campanha cita vídeos publicados por adversários com uso de inteligência artificial. Os pedidos assinados pelo advogado Ângelo Ferraro citam ações que têm como temas o desfile de carnaval de homenagem do Lula, escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, além de acusações de ligação do PT e do presidente com o crime organizado. Em uma das ações contra o PL e o PT, em uma das ações contra o PL, o PT critica a postagem de vídeos que criam situações que nunca aconteceram para associar o governo a facções criminosas. Entre as mais de 60 ações propostas, 18 são contra a campanha de Flávio Bolsonaro. Isso aqui é desespero, gente, tá? Entre as mais de 60 ações propostas, 18 são contra a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas o PT também protocolou contra o presidenciável Romeu Zema e pré-candidato bolsonarista. A imensa maioria é por propaganda antecipada. Isso aqui, gente, é desespero do Lula, gente, tá? Só que o grande problema do Lula, eu vou explicar para vocês, é que agora, lá no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente não é o ministro Alexandre de Moraes, é o Cássio Nunes Marques. E o vice-presidente é o André Mendonça. Ou seja, não é qualquer pedido, né? Porque
lá no pleito eleitoral de 2022, basicamente quase todos os pedidos do Lula, do PT, da esquerda, eram atendidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, né, muitos. Agora a coisa mudou um pouco de figura, né? Com Cássio Nunes Marques lá na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a coisa muda um pouquinho. O Lula, eu imagino que vai ter bastante dificuldade para ter os seus pedidos atendidos na Suprema Corte Eleitoral. E isso, tá? O fato de Cássio Nunes Marques estar lá na presidência do TSE tem gerado pânico e desespero na equipe de campanha do Lula. E aí, gente? Mais de 60 vezes. Vocês acham que o Cássio Nunes Marques vai atender aqui o desespero do Lula em todas as vezes? Eu acho praticamente impossível, gente, tá? E agora, gente, eu tive acesso aqui a um vídeo, inclusive foi vocês que me enviaram lá nas minhas redes sociais, e eu faço questão de trazer para vocês aqui. Esse que está aqui na sua tela, que eu estou colocando aqui agora para vocês, é o candidato ao Senado Federal, Oséias Varão, por Goiás, gente, tá? Ele rasgou o verbo e explodiu uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo, porque esse vídeo aqui é um dos mais importantes e graves que vocês vão assistir hoje. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo com muita, mas muita atenção. É um vídeo curtinho, mas está trazendo uma bomba atômica aqui. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo com muita atenção e, ao final, colocassem aqui embaixo nos comentários se vocês concordam com o candidato ao Senado Federal, o Oséias Varão. Vocês não têm noção do que ele revelou aqui nesse vídeo. Vejam só. O Gilmar Mendes é doido, ele tá pirado. O Alexandre de Moraes tá pirado. O Dias Toffoli tá pirado. Eles mentem assim naquela cara lavada, naquela cara limpa, na maior polidez do mundo, como se fossem os donos do país e defensores da democracia. Cínicos, completamente cínicos. Então eu defendo o seguinte: ministro do STF tem que ter mandato. A história já nos ensina que poder absoluto enlouquece absolutamente. Quantos ditadores usufruíram de poderes absolutos e enlouqueceram? Essa é a consequência natural do poder absoluto durante muito tempo. Enlouquece. Esses ministros do STF têm poderes absolutos, eles ficam loucos. Eu não sei se é só eu que percebo isso. Então eu defendo que alguém para ocupar uma posição como essa tem que ter prazo, limite de mandato. Eu estou em dúvida ainda se eu defendo 8 anos ou 12 anos, mas tem que ter limite. Não pode ficar eternamente com poderes absolutos. Essa é uma questão fundamental. Segunda, a escolha, o método de escolha. Nós precisamos moralizar o Supremo. E o Supremo, para ser moralizado, precisa ser ocupado por juízes concursados. Como? Seleciona de alguma forma quais são os melhores juízes concursados do Brasil. Indica para o presidente. O presidente, lista tríplice, pode ser, por exemplo. O presidente indica para o Senado da prova, mas tem que ser juiz concursado. Não pode ser um homem como o Dias Toffoli, gente. Pelo amor de Deus. Eu não posso falar aqui tudo que eu acho do Dias Toffoli, certo? Mas o Dias Toffoli não passou em concurso de juiz, foi reprovado para juiz. E porque era advogado do PT, virou ministro supremo. Eu pergunto a você que está me assistindo: você acha isso certo? Mesmo que você goste dessa turma que está aí, você acha isso correto? Você acha que o Brasil tem futuro desse jeito? Bombástico, né, gente? Declarações bombásticas, gente. Ministro do Dias Toffoli. Eu já vi informações aí de que ele já foi reprovado para juiz 2 vezes. Ministro Dias Toffoli foi reprovado para juiz. E o cara, porque foi advogado do PT do Lula, hoje está na Suprema Corte do país, julgando causas. Gente, é surreal uma coisa dessa. Agora a questão do mandato, gente, tá? Isso é uma vergonha, mandato vitalício para ministro de Suprema Corte. Isso é uma vergonha, é uma opinião. Eu acho que também tem que ter mandato. Inclusive eu quero fazer, aqui que é o ponto da pergunta que eu vou fazer para vocês inscritos aqui nesse canal. Todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo, qual que é o tempo que vocês acham que deve ser o mandato de um ministro da Suprema Corte? 4 anos? 8 anos? 12 anos? Qual é o tempo que vocês acham que o ministro tem que ficar lá na Suprema Corte e depois tem que ser substituído? De forma compulsória, tem que ser substituído. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, qual é o tempo máximo que você acha que alguém tem que ser ministro do STF. Agora essa questão, gente, qualquer advogadozinho, sem
incontestável saber jurídico, reputação ilibada, blá, 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 blá. Gente, o cara nunca foi juiz. Como é que pode ser ministro da Suprema Corte? Gente, meu Deus do céu, isso só desmoraliza a Suprema Corte do nosso país. Quando eu vejo ministro Dias Toffoli, que tentou ser juiz, e não o homem é tão incompetente que não conseguiu ser juiz. Mas vai lá o Lula e dá um presentaço. Os companheiros, né? Ah, vou te colocar ministro. E não foi a primeira vez que o Lula fez isso, né? Zanin tá lá. Zanin tá lá. Apesar que eu não tenho, assim, muita reclamação do Zanin, não. É aquele cara que vai lá, faz o seu serviço, não gosta de mídia, não gosta de holofote, não gosta de entrevista. Não é igual uns e outros aí que só vive mais na mídia do que no próprio STF, tomando ali decisões. Mas assim, gente, é surreal. Lula é assim, colocou um advogado, Dias Toffoli, depois colocou outro advogado, né, o Zanin, colocou amigo de longa data, segundo o Nicolas Ferreira, desde quando era magro, né, o Flávio Dino, tentou colocar o aliado, né, o Bessias, da época lá da Dilma, e o Lula vai tentando, vai que cola. Isso tem que mudar, gente. Reforma no judiciário pra ontem. E o mais rápido possível. Gente, eu vou trazer um vídeo aqui agora para vocês. Eu confesso para vocês que eu fico impressionada, gente. Quem que é a fonte do garotinho? Porque é inacreditável. Normalmente, tudo que ele solta, depois vai lá e parece que o cara tem uma bola de cristal. É impressionante as fontes do garotinho. E ele acabou de descobrir uma bomba que, segundo ele, pode acontecer a qualquer momento. Segundo ele, ele está afirmando que o ministro André Mendonça pode determinar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal, Vandrei Rodrigues, do Lula, por obstrução de justiça. Gente, onde que o garotinho conseguiu essa informação? É uma bomba isso aqui. Mendonça pode pedir a prisão, pode determinar a prisão do chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por obstrução de justiça. Baseado em que ele está dizendo isso? Gente, qual é a fonte do garotinho? Por que ele está soltando essa bomba agora? Vamos entender? Atenção, hein? Pessoas próximas do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afirmam que a determinação do diretor-geral da Polícia Federal de retirar os policiais que estavam trabalhando no dia da operação na casa do líder do Senado, do governo, Jacques Wagner, pode caracterizar obstrução de justiça. Ele teria confidenciado a amigos que pode determinar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Vamos aguardar todos os detalhes dessa notícia. Gente, o garotinho acabou de revelar que o ministro André Mendonça confidencializou, ou seja, falou para interlocutores, pessoas próximas, que pode determinar a prisão do chefe da Polícia Federal. É isso mesmo, gente. Eu tô chocada com isso aqui. Será, gente, que isso tem alguma possibilidade de acontecer? Será que o ministro André Mendonça teria culhão, coragem para decretar a prisão do chefe da Polícia Federal? Se isso aqui acontecer, gente, o Lula vai entrar no desespero, porque o Andrei Rodrigues é indicado do Lula. É o Lula que escolhe o chefe, o diretor-geral da Polícia Federal, indicado por ele. O Lula vai surtar se isso aqui acontecer, gente, tá? Vai surtar. Falando em notícia trágica
Tem uma outra aqui que saiu contra o ministro Moraes. Ó. Líder do Vox chama Moraes de delinquente e diz que Eduardo sofreu golpe judicial. Gente, é isso aqui que está ao lado do Eduardo Bolsonaro. E partiu para cima do Moraes, ó. O presidente do Partido Conservador Espanhol Vox, Santiago Abascal, se solidarizou com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, condenado, nesta última semana a 4 anos e 2 meses de prisão pela primeira turma do STF em regime inicial semiaberto. O ex-parlamentar foi condenado por coação, até aí vocês já sabem. Segundo os ministros da Suprema Corte, ele teria agido, contra o Brasil. E ele diz o seguinte aqui, ó: todo o meu apoio ao meu bom amigo Eduardo Bolsonaro frente ao golpe judicial do socialismo totalitário e corrupto de Lula e seu delinquente de cabeceira, o juiz Moraes, escreveu Abascal em sua conta no X. Gente, meu Deus do céu, é esse, ó, Santiago Abascal, gente, é esse que tá aqui, ó. Esse que está ao lado direito aqui, tá? Com a gravata verde ao lado aqui do Eduardo Bolsonaro. Gente, fez duríssimas críticas contra o ministro do STF, Alexandre Moraes, e está acusando o ministro de dar um golpe judicial no Eduardo Bolsonaro. E aí, gente, o que é que vocês acharam disso aqui? A situação tá feia pro Moraes, gente. Nossa Deus, gente. Tá nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. É nos Estados Unidos, é na Europa. Realmente o trem tá feio. Estados Unidos, Espanha, Itália. Tá todo mundo partindo pra cima do Lula. E agora, gente, acabou de sair aqui na imprensa, mais precisamente na revista Veja, uma notícia terrível para Lula da Silva. Mais uma bomba indo para cima de um grande aliado do Lula. Após a casa cair para o maior aliado histórico do Lula, Jacques Wagner, líder do Lula no Senado Federal, com essa mega operação da Polícia Federal que bateu na porta do Jacques Wagner, aliado do Lula, parece que a bomba também está prestes a explodir no colo do outro maior aliado do Lula, também do Rui Costa, do PT, também da Bahia, gente, tá? É surreal a quantidade de notícias terríveis pro Lula aí nos últimos dias. Inquérito sobre respiradores na pandemia, que tem ex-ministro de Lula como suspeito, volta ao STF. Ou seja, aquela história, daquele escândalo aquele escândalo de corrupção sobre os respiradores na época da pandemia voltou a assombrar o aliado do Lula mais uma vez, gente, tá aqui. Há 6 anos, a Polícia Federal tenta descobrir o destino de 48 milhões de reais que foram desviados dos cofres públicos durante a fase mais aguda da pandemia em 2020. Ainda não havia a vacina contra a doença e pacientes agonizavam nos hospitais por falta de remédios e equipamentos. Nessa época, o consórcio Nordeste, que reúne os 9 estados da região, foi cenário de um golpe, de uma grande corrupção. Alegando urgência, o órgão assinou um contrato sem licitação com uma empresa para a compra de 300 respiradores. O pagamento foi integralmente realizado, mas as máquinas nunca foram entregues. Desde então, o inquérito investiga os responsáveis pelo negócio e tenta, sem sucesso, recuperar o dinheiro perdido. O dinheiro, gente, tomou Doril e sumiu. Os bloqueios judiciais alcançaram menos de 4% do total dos recursos. O restante continua desaparecido. A suspeita é de que tudo, do início ao fim, fazia parte de uma grande tramóia de corrupção. Nunca houve a intenção de comprar respirador algum. O que existiu foi um conluio entre políticos, empresas de fachada, estelionatários e lobistas que negociavam lucros ainda maiores em transações futuras e tinham a garantia de que nada lhes iria acontecer. De fato, ninguém está preso.
A investigação está paralisada e resgatar o dinheiro depois de tanto tempo é uma tarefa com chances mínimas de sucesso. A Veja teve acesso ao inquérito que tem o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do PT. A Veja teve acesso ao inquérito que tem o ex-ministro-chefe da Casa Civil do Lula, Rui Costa, do PT, como integrante do núcleo político que materializou a trama. Esse escândalo não é o único que atinge hoje os petistas da Bahia. São mais de 6.000 páginas de documentos, notas fiscais, depoimentos, laudos e contratos bancários. A Polícia Federal, por enquanto, sabe apenas como o dinheiro desapareceu. Dias depois de ser escolhida para fornecer os respiradores, a Empcare, empresa cuja única experiência comercial era a venda de derivados de... da folhinha verde, gente, tá? Recebeu o pagamento integral antes mesmo de assinar o contrato. Como que antes de assinar o contrato o pagamento já tá lá na conta, gente? Meu Deus, o PT é surreal com relação à corrupção. Uma parte do envieiro foi enviada ao exterior, 12 milhões de reais. Uma segunda parte, 24 milhões, transferida à firma que supostamente fabricaria os equipamentos. E o restante, 12 milhões, foi repassado a lobistas que se apresentavam como amigos e assessores de Rui Costa, do PT, aliado do Lula, que era o governador da Bahia na época. Gente, é surreal. Rui Costa, do PT da Bahia, Jacques Wagner, do PT da Bahia, todos os dois grandes aliados do Lula, e os dois atolados até o talo, até o pescoço, em 2 escândalos de corrupção. O escândalo do caso Master, Jacques Wagner, que recebeu a visita da Polícia Federal agora recentemente, e Rui Costa, que é um dos responsáveis por um dos maiores escândalos de corrupção dos respiradores. É surreal, gente. Falou em PT, falou em aliado de Lula. É muito dinheiro, gente. 48 milhões desapareceram. Tomou Doril e sumiu, ninguém sabe para onde foi. E o Rui Costa, ex-ministro do Lula, no centro de todo esse escândalo dos respiradores. Isso aqui é o PT. E ainda tem gente que tem coragem de votar no PT. Tá aí, gente. Essa notícia está sendo interpretada como uma tragédia. Inclusive, já vou começar aqui com a Ludmila Linzillo, ex-juíza Ludmila, simplesmente, que acabou de explodir uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É inacreditável o que ela descobriu e acabou de revelar. Vai contar tudo agora que ela descobriu para vocês. Vejam só. Alexandre de Moraes, ele não se apresentou no processo espontaneamente. Ele simplesmente ficou na dele. O Alexandre é muito orgulhoso. Ele tem aquela altivez, mas uma altivez no pior sentido possível. É no sentido de orgulho. Ele é um bichão, ele se considera o valentão. Então ele jamais se apresentaria voluntariamente nesse processo lá da Trump Media e da Rumble na Flórida. Ele simplesmente ficou na dele, se sentindo ali o bichão, o valentão, mas certamente atuou ali por debaixo dos panos para falar assim, a AGU hoje de Jorge Messias, AGU, faz alguma coisa por mim. A AGU foi lá e contratou um escritório para defender. Agora eles estão dizendo que não é defender o Alexandre. Eles passaram a atuar no processo como uma defesa, mas uma defesa do Brasil. Eles não se apresentaram no processo como sendo os advogados do Alexandre de Moraes. Então eles chegaram, olha, não estamos aqui como defensores da pessoa física Alexandre de Moraes. Estamos aqui para defender o Brasil, para defender que os atos do Alexandre de Moraes não foram atos individuais do Moraes, foram atos do Brasil. Então seria a União que deveria ser citada nesse processo, né? A entidade União, e não a pessoa física do Moraes. E todo mundo sabe que esse processo, sim, ele é uma pessoa física do Moraes. A AGU tentou esse migué no processo. Então isso significa o quê? Que o réu no processo, que é a pessoa física do Moraes, na prática, não apresentou uma defesa. E uma vez que ele foi considerado citado, todo mundo lembra, o STJ ficou ali protegendo para que ele não fosse citado, ali o alecrim dourado, ficou protegendo, o Tribunal da Flórida viu a malandragem e considerou o Moraes como citado. Então, uma vez citado ainda de forma fictícia, ele teria que ter apresentado, não apresentou de forma individual, e agora hoje o Martin De Luca, que é um advogado, falou, olha,
Hoje nós estamos pedindo que ele seja julgado à revelia, que é quando o réu é citado e não apresenta a defesa no processo. Então é claro que a defesa lá da Rumble e do Trump Media vão considerar que o Moraes não se apresentou, ou seja, vão desconsiderar completamente essa resposta que foi dada pelo escritório contratado pela AGU para que esse processo corra à revelia do Moraes. É isso que vai acontecer e provavelmente vai ser assim. Provavelmente vai ser aceito, segundo a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, a mulher entendedora das leis. Explicou por A mais B tudo que está prestes a acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. Doutora Ludmila Lins Grilo acabou de explodir uma bomba que está prestes a atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. E, segundo vários juristas, tá, ele vai ser julgado à revelia, possivelmente, e se for condenado, pode ser obrigado a pagar uma multa estratosférica. E segundo aí alguns juristas, aqueles 80 milhões que o Vorcaro pagou naquele contrato lá, o escritório da esposa não vai fazer nem cócega para pagar essa multa que está prestes a vir em direção ao ministro Alexandre de Moraes. Desespero deve estar tomando conta do ministro, gente. Eu imagino que ele deve estar, sim, muito preocupado com o desenrolar, com o resultado dessa ação que ele está sofrendo ali na Justiça da Flórida, na Justiça dos Estados Unidos. Principalmente no que tange os algozes, né? Quem que está processando o ministro Alexandre de Moraes? Uma empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E também da Trump Media. Imaginem só você ser acionado na justiça pelo presidente dos Estados Unidos, por um dos homens mais poderosos do mundo. Imaginem você ser acionado na justiça por um dos homens mais poderosos do mundo. E aí, gente, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes tá tranquilo? Porque eu imagino que, além do Martin DeLuca, o Donald Trump deve ter uma renca de advogados, os advogados mais poderosos dos Estados Unidos. Inclusive, eu já até ouvi falar sobre essa questão, que ele tem vários advogados, gente, tá? Ao que tudo indica, tá vindo chumbo grosso aí pra cima do ministro Alexandre de Moraes. E eu achei interessante porque aqui nesse vídeo da doutora Ludmila, ela trouxe com riqueza de detalhes, né? Tudo o que aconteceu, o que tá acontecendo e principalmente o que pode acontecer contra o ministro nas próximas semanas. Vamos lá, porque não